Em 2006, apenas um ano antes do iPhone, a empresa que dominava o mercado de smartphones era a Microsoft, com sua plataforma Windows Mobile. Naturalmente, quando o iPhone foi revelado, muitos esperavam que a Microsoft competisse agressivamente com a Apple para proteger sua posição no mercado. Mas o que acabou acontecendo foi um dos maiores erros na história moderna da tecnologia. Quando o iPhone foi lançado, muitos ficaram impressionados com suas novas tecnologias. Mas também havia um número considerável do que se pode chamar de haters. Meus amigos no ensino médio diziam que ninguém iria querer um iPhone por causa das impressões digitais na tela. Por mais bobo que pareça hoje, muitas empresas também duvidavam do potencial sucesso do iPhone. Ouça o que o então diretor executivo da Microsoft, Steve Ballmer, tinha a dizer. Steve, deixe-me perguntar sobre o iPhone e o Zune, se eu puder. O Zune ele estava ganhando alguma atração, então o Steve Jobs vai para a Macworld e ele tira isso. iPhone? Qual foi sua primeira reação quando você viu isso? $500 totalmente subsidiado com um plano. Eu disse, esse é o telefone mais caro do mundo e não atrai clientes corporativos porque não tem um teclado, o que não o torna uma máquina de e-mail muito boa. Agora pode vender muito ou não. Temos nossa estratégia, temos ótimos dispositivos móveis Windows no mercado hoje. Você pode comprar um Motorola aqui agora por $99. É uma máquina muito capaz. Ele toca música, ele acessa a internet, ele envia e-mails e mensagens instantâneas. Olhando para isso, digo que gosto da nossa estratégia. Eu gosto muito disso. Essa negação foi o primeiro grande erro da Microsoft. É muito mais fácil para nós reconhecer isso em retrospecto. Na época, não ter um teclado físico em um smartphone parecia tão absurdo quanto não ter um teclado em um laptop. O preço do iPhone estava muito acima do normal. A $499, ou cerca de $756 hoje com inflação, era 2,5 vezes mais do que o smartphone médio de $200. Isso, por si só, já era suficiente para questionar o sucesso do produto, já que nenhuma empresa jamais havia cobrado tanto por um telefone, ninguém tinha certeza de quantas pessoas poderiam pagar por ele. O iPhone, apesar de mais caro, tinha funcionalidades similares a outros smartphones. Se você apenas olhasse a ficha técnica, o iPhone parecia ser um roubo. Um botão, uma câmera, sem teclado, mesmo e-mail, telefone, mensagens, música e recursos de internet a mais do que o dobro do preço. Não surpreende que pessoas como Ballmer o tenham descartado. Mas o que empresas como Microsoft e BlackBerry falharam em considerar foi a conveniência e a experiência do usuário. Duas coisas que se mostraram valiosas para os clientes quando bem executadas. Com computadores, passamos de linhas de comando e setas de teclado para interfaces gráficas e o mouse. Algo que as empresas da época achavam infantil para incluir em um computador sofisticado. Até que a Apple provou que os clientes preferiam e pagariam mais por isso. Você sabe qual empresa chegou atrasada à revolução da interface gráfica e do mouse nos anos 80? International Business Machines, que em 1990, 6 anos após o Macintosh, finalmente introduziu um computador pessoal com mouse. Esse atraso deu tempo para competidores como Apple, HP e Dell se estabelecerem e roubarem participação de mercado da International Business Machines, levando ao declínio e saída da empresa do mercado de PCs. A Microsoft teve um destino similar com smartphones. Eles estavam confiantes sobre sua plataforma móvel Windows e os dispositivos que a executavam. Porém, uma surpresa chocante os aguardava. Quando Steve Jobs apresentou o iPhone, ele mostrou um gráfico com as vendas unitárias de várias indústrias em 2006. Os consoles de jogos estavam no final com 26 milhões de unidades, enquanto os telefones móveis, que incluíam telefones básicos, eram de longe os mais vendidos com 957 milhões. Jobs estabeleceu uma meta para a Apple capturar 1% do mercado mundial em 2008, o que significava vender 10 milhões de iPhones. Isso foi bem ambicioso, visto que a Apple levou 22 anos para alcançar apenas 5 milhões de vendas de Macs em um único ano. A reação de Steve Ballmer à meta de vendas da Apple foi novamente negação, dizendo que não havia chance de o iPhone conseguir uma participação significativa no mercado. Sem chance. Então, como a Apple se saiu?
Na Worldwide Developer Conference, em junho de 2008, Jobs anunciou que a Apple havia vendido 6 milhões de iPhones, colocando-os no caminho para ultrapassar 1% no mercado mundial de telefones móveis até o final do ano. Mais impressionante foi a participação do iPhone no mercado mundial de smartphones, que ficou em 6,5% no quarto trimestre de 2007, empatando com a Motorola em quarto lugar. Contudo, a estatística mais impactante foi a participação de 28% do iPhone no mercado de smartphones dos Estados Unidos da América. Colocou a Apple à frente da Palm e da Microsoft. Infelizmente, Ballmer nunca emitiu uma resposta atualizada sobre o sucesso do iPhone, mas falar é barato de qualquer maneira. A Microsoft precisava responder com uma mudança de estratégia para competir com o que parecia ser o futuro dos smartphones. Em novembro de 2007, 10 meses após a revelação do iPhone, o Google lançou o Android, um sistema operacional móvel para smartphones com tela sensível ao toque. O projeto foi concebido depois que o diretor executivo do Google, Eric Schmidt, viu o iPhone e percebeu instantaneamente que a indústria seguiria nessa direção. O Google aproveitou a oportunidade para entrar no mercado e competir como uma nova empresa. Eles desenvolveram agressivamente o Android para revelar um produto quase finalizado até o final de 2007. Assim, o Google poderia começar a fornecer o sistema operacional para fabricantes de smartphones em 2008. Mas a Microsoft não acreditava que smartphones sem teclado físico eram o futuro. Porque na época eles eram principalmente usados por clientes corporativos, que a Microsoft sentia que precisavam de teclados para o e-mail. Eles continuaram a desenvolver o Windows Phone para esses dispositivos. Então chegou o ano de 2008, que acabou sendo um ano definidor para a indústria de smartphones. A Apple lançou o iPhone 3G, o primeiro modelo disponibilizado internacionalmente. Era muito mais acessível do que o iPhone original, começando a apenas $199. O primeiro smartphone Android, o High-Tech Computer Dream, foi lançado em 2008 e vendido exclusivamente pela T-Mobile nos Estados Unidos da América. E esse é um conceito importante de se entender, porque hoje as coisas são muito diferentes. Você pode comprar qualquer telefone e usá-lo em praticamente qualquer rede. Mas nos anos 2000, as operadoras de rede tinham um enorme controle sobre os fabricantes. E um aspecto desse controle era a venda de telefones exclusivos para a rede. Por isso, se você comprou um iPhone em 2008, automaticamente entrou em um contrato de 2 anos com a AT&T. Isso era obviamente benéfico para as redes, mas também era bom para os fabricantes, já que a operadora subsidiária ou cobriria parcialmente o custo inicial de um telefone, tornando-o mais acessível para os clientes. Assim, fabricantes venderiam mais telefones e operadoras ganhariam mais clientes. Mas as operadoras não apoiam exclusivamente qualquer telefone. Eles querem um que provavelmente será um best-seller. Quando o iPhone começou a ganhar impulso, a Verizon e a T-Mobile correram para ter um smartphone com tela sensível ao toque, visando alcançar o aumento da base de usuários que a AT&T desfrutava com o iPhone. A T-Mobile fez parceria com a High-Tech Computer para lançar o primeiro dispositivo Android no mercado em 2008. A Verizon fez parceria com a BlackBerry, líder de mercado, para lançar o BlackBerry Storm, um dispositivo com tela sensível ao toque que fornecia feedback táctil ao tocar um botão, como resposta ao iPhone. Porém, a Microsoft estava fora da discussão, pois ainda não tinha lançado seus próprios celulares. Em vez disso, seu sistema operacional Windows Mobile ainda estava sendo licenciado para fabricantes terceirizados em 2008. E esses dispositivos pareciam cada vez mais obsoletos com o passar dos meses. Até 2009, a paisagem dos smartphones havia mudado ainda mais. O BlackBerry Storm havia sido um fracasso catastrófico, custando à empresa $500 milhões. A Verizon precisava de um novo parceiro. E, considerando que a T-Mobile havia vendido mais de 1 milhão de telefones Android High-Tech Computer, representando 2/3 dos dispositivos em sua rede 3G, a Verizon apostou tudo no Android, com a plataforma capturando 3% da participação de mercado mundial, subindo de 0 no ano anterior. Enquanto isso, a AT&T estava reforçando suas torres de celular para acomodar os milhões de novos usuários que se juntavam às suas redes com o iPhone. No mundo todo, o iPhone
A Apple vendeu mais de 20 milhões de unidades do iPhone 3G, aumentando sua participação no mercado de smartphones para 14%, acima dos 9% no final de 2008. Mas eles queriam impulsionar ainda mais as vendas, lançando o iPhone 3GS e reduzindo o preço do iPhone 3G de $200 para apenas $100, tornando-o acessível a milhões de novos clientes. Por outro lado, o Windows Mobile havia encolhido pela primeira vez. De 14% em 2008 para 9% em 2009. Isso foi uma queda de 36% em um único ano. A Microsoft finalmente compreendia o recado. O próprio Ballmer admitiu que eles estragaram tudo com o Windows Mobile. Os usuários de smartphones, quer digitassem muitos e-mails ou não, queriam uma grande tela sensível ao toque, sem um teclado físico. Eles finalmente começaram a trabalhar em um sistema operacional para competir com o iOS e o Android, que seria lançado em outubro de 2010. É crucial considerar a velocidade da evolução da indústria de smartphones nesse período. 4 anos de mudanças atualmente são menos impactantes do que nos anos 2000. Em 2010, a Apple lançava o iPhone 4, um dispositivo drasticamente diferente do modelo original de 2007. Portanto, para a Microsoft estar lançando seu primeiro sistema operacional moderno para smartphones 4 anos após a Apple e 3 anos após o Google, foi uma enorme desvantagem. Então, como eles se saíram? O lançamento deles, o Windows Phone 7, substituiu o Windows Mobile 6.5, e a resposta dos usuários ao novo software foi, em sua maioria, positiva. Os revisores elogiaram a nova interface Metro do smartphone, que trouxe uma aparência fresca, limpa e uma visão original para a tela inicial. O teclado virtual foi elogiado por sua precisão ao toque e autocorreção precisa. A resposta geral de gestos, como pinçar para zoom e rolagem, eram rápidas e suaves. Mas houve críticas, principalmente sobre a mudança de foco da Microsoft de clientes empresariais para consumidores comuns. Por exemplo, faltavam nos sistemas operacionais móveis anteriores do Windows as funcionalidades de segurança líderes da indústria. Uma supervisão crucial impediu muitas empresas de adotarem o sistema operacional. Além disso, a implementação do Microsoft Office no telefone era extremamente insuficiente, com apps de terceiros oferecendo uma experiência superior. Esses problemas fizeram com que a base de usuários da Microsoft, que consistia principalmente em clientes empresariais, se sentisse excluída. O Windows Phone 7 priorizava usuários comuns de smartphones que usavam seus dispositivos principalmente para socializar e consumir conteúdo. E essa foi uma boa estratégia, já que havia muito mais desses clientes do que usuários empresariais. Mas havia um problema claro. Muitos usuários comuns já haviam escolhido entre Android ou iOS, e convencê-los a mudar para um novo sistema operacional que ainda não havia se provado era um grande pedido. Mas não eram só os clientes que precisavam ser convencidos. Operadoras e fabricantes também precisavam ser convencidos. A AT&T estava focada em vender o iPhone vendendo... A T-Mobile e a Verizon vendiam dispositivos Android. E ao contrário da Apple, a Microsoft só tinha 6 lojas de varejo na época. Isso implicava que eles dependeriam muito das operadoras para vender celulares Windows aos clientes de varejo. Fabricantes como Samsung, LG e Motorola já usavam Android em seus smartphones. Adicionar um segundo sistema operacional às linhas de produtos apenas complicou tudo. Além disso, o Android poderia ser usado sem taxa de licença, enquanto a Microsoft cobrava $15 por cada dispositivo vendido com o Windows Phone 7, desencorajando os fabricantes a incluí-lo em muitos de seus produtos. E aqui o plano da Microsoft começou a desmoronar. Mesmo com 20 telefones rodando o Windows Phone 7 no lançamento, as operadoras não sabiam o que os tornava superiores aos dispositivos Android e iPhones já disponíveis. Os clientes também estavam incertos. Na realidade, além da superfície brilhante do Windows Phone 7, não havia muita substância por baixo. Os desenvolvedores pouco priorizaram a plataforma, com apenas cerca de 2.000 apps disponíveis no lançamento. Comparado ao Android, que oferecia 200.000, e ao iOS, que oferecia 300.000. De fato, alguns dos apps mais populares nem estavam disponíveis. O Windows Phone 7 não contava com jogos como Angry Birds e aplicativos de mídia social, como Instagram e YouTube.
Muitos clientes ficaram surpresos ao comprar o telefone através da operadora e descobrir que não podiam usar seus apps favoritos. Isso gerou mais devoluções de Windows Phone 7 comparado a Androids ou iPhones nas lojas de operadoras, onde funcionários foram incentivados a desencorajar a compra desse dispositivo para reduzir a taxa de devolução da loja. Havia problemas não mencionados com certos hardwares de dispositivos fora do controle da Microsoft. O Samsung Focus, considerado o melhor telefone Windows no lançamento, teve problemas no slot para cartão microSD. Os usuários só podiam inserir cartões SD com velocidades específicas, e a inserção de um novo cartão resultava na redefinição do dispositivo para as configurações de fábrica, deletando tudo no telefone. Não é preciso dizer que os clientes não ficaram felizes com complicações como essas. A Microsoft começou a perceber algo que a Apple entendeu há muito tempo: que eles precisavam controlar não apenas o software, mas também o hardware. Assim, a Microsoft iniciou a elaboração de uma nova estratégia para reverter sua situação no mercado de smartphones e reafirmar sua posição dominante. Criar uma divisão de hardware do zero demora, e a Microsoft não podia esperar. Estavam prestes a entrar em 2011 sem um produto para desafiar o Android e o iPhone. Para acelerar o processo, a Microsoft fez parceria com a empresa de hardware. Eles estavam de olho em uma empresa finlandesa chamada Nokia que se encaixava perfeitamente. Eles não apenas criaram o Nokia 9, que a Engadget chamou de possivelmente o telefone mais bonito já feito, mas um dos executivos da Microsoft acabara de ser contratado como seu novo diretor executivo, dando às duas empresas uma oportunidade única de colaboração. A parceria também foi benéfica para a Nokia, que estava tendo problemas com o software. O sistema operacional da maioria dos telefones Nokia, chamado Symbian, não tinha a funcionalidade avançada e a experiência suave do usuário oferecidas pelo iPhone e Android. Com a ajuda da Microsoft, eles teriam acesso a um sistema operacional moderno. Em agosto de 2011, as duas empresas anunciaram uma parceria estratégica para combinar ativos e desenvolver produtos móveis inovadores em escala sem precedentes. A Nokia usaria o Windows Phone 7 como seu sistema operacional principal, e os serviços entre as empresas seriam fundidos. Como o motor de busca Bing da Microsoft para serviços de busca em dispositivos Nokia, o centro de anúncios da Microsoft para serviços de publicidade de busca, a integração do Nokia Maps com o motor de busca Bing e a fusão da loja de conteúdo da Nokia com o Microsoft Marketplace. A estrutura corporativa da Nokia também mudou, separando sua divisão de telefonia móvel e reorganizando sua liderança para se alinhar mais de perto com a da Microsoft. As duas empresas iniciaram o desenvolvimento de uma nova estratégia de smartphone para enfrentar o iPhone e o Android, que até 2011 alcançaram 19% e 48% de participação no mercado mundial, com a Microsoft caindo para apenas 1,4%. Então, em novembro de 2011, eles lançaram um novo produto rapidamente. Foi chamado de Nokia Lumia 800, que era essencialmente um Nokia 9 rodando o Windows Phone 7. O diretor executivo da Nokia chamou-o de o primeiro telefone Windows autêntico. Infelizmente, não era muito real para os clientes nos Estados Unidos da América, já que o dispositivo nunca esteve disponível lá. O motivo tinha a ver com a parceria deles com a AT&T. A operadora exigiu 4G Long Term Evolution no telefone, mas a Microsoft não priorizou isso. Então eles lançaram o produto que tinham pronto, o Lumia 800, em mercados como Europa e Canadá. Depois aceleraram o suporte ao 4G para ser incluído no Lumia 900 3 meses depois, em janeiro de 2012. Porém, na época, o telefone deles foi lançado em um mercado de smartphones já amadurecido. Samsung com o Galaxy S2 e a Apple com o iPhone 4S um mês antes. Nos últimos 5 anos, os clientes de smartphones escolheram entre iPhone e Android, então a Microsoft precisaria oferecer um produto muito atraente para conquistar esses clientes fiéis. Então, como eles se saíram? Bem, o Nokia Lumia 900 foi muito bem recebido. Ele ganhou o prêmio Best of Consumer Electronics Show da Knet, enquanto a Forbes o chamou de melhor aparelho Windows até agora. A Digital Trends disse que se você está procurando um bom telefone por um preço razoável, este é o aparelho. O Gizmodo disse que o Lumia pode salvar o Windows Phone, que é tão rápido e elegante e que a tela absolutamente brilha.
vários clientes também gostaram do aparelho. Era um dos smartphones modernos mais acessíveis, custando apenas $99 com contrato de 2 anos. Seus blocos dinâmicos ofereciam vantagem prática sobre os ícones congelados na tela inicial dos concorrentes e sua tela Active Matrix Organic Light Emitting Diode de 7,6 cm era muito maior que a de 3,5 polegadas do iPhone. Eles também adoraram ter uma escolha de cores vibrantes, que combinavam com os blocos dinâmicos na tela inicial, um conceito que a Apple adotou mais de um ano depois com o iPhone 5C. O Lumia 900 impressionava, dada a rapidez com que a Microsoft e a Nokia o lançaram no mercado. Mas era inegável que certos aspectos do produto eram falhos, o que eventualmente levaria à sua queda. Apesar do hardware do Lumia 900 e apesar do hardware do Lumia 900 e 920 serem muito competitivos, seu sistema operacional não era. Usuários que compraram um dispositivo com Windows Phone 7 ficaram chocados ao descobrir que não poderiam atualizar para o próximo sistema operacional, Windows Phone 8. Isso ocorreu por falta de previsão da Microsoft ao projetar o sistema operacional inicial. Eles o construíram no kernel do Windows CE, que nunca foi otimizado para smartphones modernos. Ele tinha problemas na gestão de memória, permitindo que aplicativos rodassem em segundo plano em vez de suspendê-los, consumindo ciclos de unidade central de processamento e bateria. Instalar e desenvolver aplicativos no sistema era uma tarefa complexa, dificultando a criação de apps pelos desenvolvedores. É por isso que o Windows Phone 7 ainda não tinha Instagram ou YouTube após 2 anos. E os críticos logo apontaram isso. A Wired diz que a loja não está vazia, com mais de 120 mil aplicativos disponíveis, mas não são os que você deseja. Com os aplicativos sendo uma das principais razões de compra de smartphones, a Microsoft não estava atendendo às expectativas dos clientes. Para remediar isso, eles escreveram o Windows Phone 8 em um kernel do Windows NT atualizado, o que melhorou muito o multitarefa e facilitou a portabilidade de aplicativos do Windows 8 para os desenvolvedores. Mas, novamente, a desvantagem era que os usuários existentes do Windows Phone 7 não poderiam fazer o upgrade. E essa não foi a primeira vez que a Microsoft cometeu esse erro. Em 2010, os usuários existentes do Windows Mobile 6 não puderam fazer o upgrade para o Windows Phone 7. Lembre-se, o Windows Mobile 6 foi lançado em 2007, o Windows Phone 7 foi lançado em 2010 e o Windows Phone 8 foi lançado em 2012. Isso implicava na compra de 3 telefones diferentes em 5 anos apenas para usar o sistema operacional mais recente da Microsoft. Isso foi um tapa na cara dos clientes que arriscaram em um telefone Windows. Isso criou um mal-estar entre a Microsoft e seus usuários mais leais, que então eram mais propensos a escolher iPhone ou Android no futuro. Havia também ainda sérios problemas com as operadoras desencorajando os clientes, em suas lojas de varejo, a comprar um telefone Windows. Ainda assim, em 2013, a Microsoft realmente recuperou alguma participação no mercado mundial de smartphones, saltando de 1,6% para 3%, embora ainda muito longe dos 78% do Android. Então, em setembro de 2013, a Microsoft fez um último esforço, comprando a divisão de smartphones da Nokia por $7 bilhões e 200 milhões, marcando o fim do envolvimento da Nokia no mercado de telefonia móvel naquela época. A partir daí, cabia à Microsoft fazer funcionar, e como você pode esperar, eles não conseguiram. O primeiro telefone que a Microsoft desenvolveu após a compra da Nokia foi o Microsoft Lumia 950, lançado em 2015. Foi o primeiro a rodar o Windows 10 Mobile que substituiu o Windows Phone 8. Embora o dispositivo tivesse boas características, muitos consideraram seu design um retrocesso. Parecia menos premium do que outros smartphones de ponta e não tinha o mesmo charme colorido dos modelos Lumia anteriores. Os críticos criticaram seu ecossistema de aplicativos subdesenvolvido e o sistema cheio de bugs. The Verge disse que o Windows 10 Mobile parecia inacabado e que sua interface de usuário era inconsistente. Devido a inúmeras reclamações sobre o Windows 10 Mobile, a Microsoft permitiu que os usuários rebaixassem para o Windows Phone 8. Em 2016, a participação mundial da Microsoft no mercado de smartphones havia despencado em 79%, representando 0,4% do mercado.
Em apenas 10 anos, eles caíram da primeira posição com 34% do mercado, para praticamente zero. A escrita estava na parede, pois ficou claro para todos que a Microsoft simplesmente não tinha futuro no mercado de smartphones. Em outubro de 2017, a Microsoft anunciou que não venderia ou fabricaria novos dispositivos móveis Windows 10, sendo o Lumia 950 o seu último smartphone principal. Ballmer admitiu que a Microsoft teria uma posição mais forte no mercado de telefonia hoje se ele pudesse refazer os últimos 10 anos. A coisa que eu lamento é que não juntamos o hardware e o software cedo o suficiente. Então, é por isso que o Windows Phone falhou. Eu sou Greg do Apple Explained. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.